Bom, Claudinei, deixa eu começar perguntando sobre os teus desfalques, né? São três, né? No começo da semana era apenas um, que era o Judson, agora você ganhou mais dois desfalques, o Juan e o Joel. Aquele time que você posicionou ontem, posicionou hoje, é o time que você vai utilizar contra o Vitória, e que falta vão fazer esses três jogadores? Quando você pede 3 jogadores de uma vez, sempre, né, muda alguma coisa em termos de característica do atleta, né? A forma de jogar a gente vai manter, como sempre. Né, agora, o Juan jogador cadencia mais, como a gente já falou, faz falta por isso, né? Tem uma qualidade de passe muito boa. O Judson pelo ritmo de jogo, já que o Luan tem a mesma função que o Judson, né? O Judson já está com mais ritmo, vai fazer falta por isso. O Joel na frente, que vinha jogando todos os jogos, né? Segurando mais a bola ali na frente pra gente, pra equipe poder sair de trás. Infelizmente a gente teve a notícia ontem que ele teve um desconforto muscular aí, vai ser preservado esse jogo, para possivelmente a gente contar com ele no outro final de semana, se tudo correr bem. A gente, como eu falo, a gente tem que lamentar os desfalques, mas mais do que isso, valorizar a presença de quem está entrando, dar moral para esses que estão entrando, já que o Luan até outro dia era titular da equipe, né? O Williams tem entrado bem, né? O Williams apesar de esse jogador é criticado, mas as pessoas não veem os números. O Williams tem 340 minutos jogados no Brasileiro só. Dos nossos 10 gols, ele tem 2 assistências, uma contra o Flamengo e uma contra o Grêmio. Esse último jogo deu mais um passe para gol, infelizmente o Dutra não fez na finalização, né? Foi um passe para finalização, um passe concreto. Então a gente tem que olhar isso aí, um jogador competitivo e que tem 20% dos nossos gols foram com a assistência do William. A gente fez poucos gols e 2 deles foram com participação dele. Então é um jogador que eu acho que vai fazer um grande jogo, já jogou no Vitória, né? Conhece bem o Barradão, conhece o clima lá e tem a motivação de estar jogando contra o ex-clube. Né? E com relação ao Rômulo por dentro, a gente não vai mudar o posicionamento do Dutra a princípio, vamos deixar ele a princípio pela beirada, o Rômulo por dentro, e esperamos que a gente faça um bom jogo lá. Claudinei, você acha que a reação do Avaí nesse momento passa muito por essa sequência agora? São 3 adversários diretos, não deixar eles desgarrarem do Avaí, segurar um pouquinho, passa por esses jogos? Passa, assim, eu acho que a gente tem que tentar igualar o retrospecto nosso negativo, de cada 2 jogos fora a gente não pontuar, a gente vai ter 3 sequências de 2 jogos em casa. Se a gente conseguir fazer 100% nessas 3 sequências, né, já são 6 jogos, já são 18 pontos. É difícil, mas também a gente fora e não fazer nenhum ponto em 6 jogos é difícil. Na minha opinião, é difícil perder 6 jogos nessa sequência. Então, o jogo do Vitória é importante, é um confronto, é importante deixar o Vitória abrir, né, a gente buscar a vitória, mas vir pelo menos de lá com um ponto, para que o Vitória não distancie. A gente vai pegar São Paulo e Chape aqui, que são jogos difíceis, mas na realidade o que está faltando para a gente é fazer valer o mano de campo. Os últimos jogos a gente já conseguiu Corinthians, Cruzeiro e Santos, fizemos 5 pontos, né? Não é o ideal seria que tivesse feito pelo menos 7, mas pelo nível dos adversários são bons jogos e boas pontuações. Agora é fora de casa manter uma consistência que a gente já teve no primeiro turno, e dentro de casa fazer realmente trazer o torcedor de volta para a ressacada com bons jogos, bons resultados, porque se a gente começar a criar um clima favorável, o torcedor começar a comparecer, a gente está jogando aí para 10, 12 mil pagantes, ou 10, 12 mil pessoas, a gente vai ter condição de dar uma boa arrancada e fazer uma boa pontuação no retorno. Apesar do Luan ter sido seu titular, né, durante boa parte da temporada, desde o jogo do Grêmio, né, quando ele teve a lesão, ele ficou sem jogar. A questão de ritmo de jogo com o Luan preocupa, não? Não, o Luan tem treinado muito bem, né? Um jogador muito intenso e, claro, até pela intensidade dele, o Judson mesmo, que vem jogando direto, teve um jogo que ele saiu com cãibra, né? Foi contra o Cruzeiro aqui, se não me engano. Finalzinho do jogo deu cãibra nele e vinha jogando na sequência. Às vezes o jogo pede um pouquinho mais do atleta, mas se tiver algum problema, a gente tem o Lucas Otávio para colocar ali, não tem problema, a gente podemos recuar o próprio Pedro Castro. A gente vai pedir dele intensidade total, que ele não se preocupe tanto em se poupar para suportar os 90, que ele jogue no ritmo dele, que a gente está acostumado. E é um jogador que além dessa mesma disposição, mesma dinâmica de marcação que ele tem do Judson, tem um acréscimo da bola aérea, jogador mais alto, né? Para o cabeceiro e defensivo, ele ajuda mais a gente. Você conhece bem o Barradão, né, Claudinei? Como é que você espera o Vitória e a torcida, já que está sendo feita campanha para lotar o estádio, por ser justamente um confronto direto com o Avaí? Eu acho que vai estar lotado, né? Pelos bons resultados do Vitória. E o torcedor vai. O torcedor cobra bastante. O Vitória é um time que é sempre muito cobrado a propor o jogo, né? E conseguiu bons resultados fora, não propondo o jogo, jogando de uma forma reativa, né? Mudou um pouco a característica. Contra a Ponte não dá para avaliar muito, porque eles já começaram o jogo, já fizeram logo 1-0, puderam baixar um pouquinho de marcação. Mas com certeza, início de jogo, o Barradão, o torcedor pede que o Vitória pressione, marque em cima, marque pressão, é o que eles vão tentar fazer. Então cabe a nós entrarmos muito ligados, nesses primeiros 10, 15 minutos a gente segurar essa pressão, né? Procurar pressioná-los também em contrapartida, como fizemos contra o Botafogo, iniciamos marcando um pouquinho mais em cima do que eles esperavam, fizemos 2 gols. Buscar isso, né? Não deixar que eles tomem conta do jogo logo no início, para que a gente possa aí, no decorrer do jogo, com a torcida se enervando, as coisas não acontecendo, que eles comecem a, às vezes, tomar decisões erradas, querer forçar um passe, e a gente possa vencer a partida.
Ainda sobre a minha primeira pergunta aí da sequência, né? O Avaí ainda não conseguiu vencer os adversários diretos. Você acha que contra os times lá de cima na tabela, de repente o grau de atenção, de competitividade é um pouco maior? Por que tu acha que isso acontece? Sim, é difícil dimensionar atleta por atleta, né? Nós temos atletas que têm um comportamento igual em todos os jogos, tem atletas que variam um pouco o comportamento. É lógico que esses grandes jogos, né, preocupam mais o jogador, né? Você tá marcando ali vamos dizer aí, o Dudu do Palmeiras, ele pega na bola, teu nível de atenção vai lá em cima, que você fala, pô, o Dudu vai fazer alguma coisa. Às vezes você pega uns times às vezes, do teu nível, um jogador menos conhecido, você não se preocupa tanto com esse atleta. Coisa que a gente passa para os jogadores é que não podemos escolher adversário, não podemos escolher campo, jogo. Todos os jogos têm que ser iguais. Né? Infelizmente, nos confrontos, a gente, ou por tomar um gol no início do jogo, né? Ou por questão até alguns jogos, achei que foi até questão realmente de atenção, de concentração, um pouco abaixo, a gente acabou sendo penalizado. Então a gente tem que cobrar que no segundo turno seja o mesmo ritmo, e a gente precisa, né? Eu tenho falado isso para vocês. O Avaí tem que jogar no seu limite, no seu máximo, todos os jogos para a gente ter chance de sucesso na Série A. Vai conseguir jogar os 19? Não vai. Né? Mas que jogue 17, né? Joga 18, a gente não pode oscilar tanto, principalmente como você falou, com os times da nossa competição ali, que estão próximos a nós, a gente tem que ter um bom retrospecto. Ô Claudinei, o fato do Vitória ter o Wagner Mancini como treinador, né? Até recentemente estava aqui com a Chapecoense, conhecer bem o Avaí, é um ponto importante a favor do time do Vitória, ou você acredita que por ele estar lá e o Avaí conhecer bem também o trabalho dele, nesse ponto se iguala? Não, acho que é mais favorável a ele, porque a nossa equipe mudou pouco, né? Pouco a forma de jogar, poucos jogadores. E em contrapartida ele está lá com um grupo totalmente novo, né, nas suas mãos. De repente dele, Chapecoense jogava de uma forma porque aqueles jogadores da Chapecoense pediam aquela forma de atuar. No Vitória deve estar mudando de acordo com a característica dos jogadores. Né? Então eu acho que é mais favorável nesse sentido para ele. Não quer dizer que isso vai ser um fator determinante que vai fazer com que o Vitória vença o Avaí. Mas nesse comparativo eu acho que ele leva vantagem, porque a gente tem a mesma equipe já, a mesma forma de jogar. Nos enfrentamos 5 vezes na temporada, não 5, né? 5 vezes na temporada. E ele sabe, né, a característica dos nossos jogadores mais do que viu mais a nossa equipe do que eu vi a equipe do Vitória, enfrentou mais a gente do que eu enfrentei o Vitória, então acho que é mais vantagem para ele nesse sentido. Desde o ano passado a gente tem elogiado bastante a consistência defensiva do Avaí, né, Claudinei? E até a metade do primeiro turno, o Avaí tinha bons números em questão de gols sofridos. E aí nos últimos jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro agora, o Avaí sofreu muitos gols. Você até citou isso na entrevista depois do jogo com o Atlético Paranaense ou do jogo com o Santos aqui. O que fazer? O que você procurou conversar também com os jogadores para melhorar essa questão? Na realidade, a gente não está sofrendo muitos gols, né? Nós sofremos 5 gols num jogo só, 4 em só um jogo e 3, quer dizer, 10... Quase a metade dos gols, nós tomamos 12, de 25 nós tomamos 12 gols em 3 jogos. Né? Não tomamos gol do Corinthians, não tomamos gol do Cruzeiro, não tomamos gol do Santos, né? Tomamos um no Flamengo, numa bola parada. Não sofremos gol do Sport, quer dizer, a gente tem uma boa consciência defensiva. Aqui em alguns jogos, até esses jogos que a Leca comentou, os considerados equipes do nosso campeonato ali, nós tomamos um gol, a gente às vezes fala, pô, nós não podemos perder do Curitiba em casa, vamos para cima. Aí empatou, tomou o segundo, não podemos perder. E você não tem a nível de concentração. Às vezes o time grande, você toma um gol, você fala, não, pô, tomamos um gol, mas vamos devagarzinho que a gente consegue empatar. Então essa urgência do resultado contra as equipes do nosso campeonato que talvez esteja prejudicando um pouco em cima da pergunta da Leca. Então vai ter tranquilidade, a consciência defensiva nossa é boa, nosso jogo aéreo defensivo é bom, que sai muito gol de bola parada, a gente tem minimizado bem isso, sofremos pouco. E evitar, né, de descontrolar, desorganizar. Porque o segredo do futebol é você não desorganizar. Está ganhando de 1-0, está organizado, está perdendo de 1-0, está organizado. Porque se você não consegue reverter um resultado organizado, desorganizado não vai conseguir. Foi o que a gente viu lá com o Atlético Paranaense. Né, depois do segundo gol, principalmente depois do terceiro gol, daquela bola entrou, não entrou, a nossa equipe desorganizou. Aí começou todo mundo a querer fazer do seu jeito e aí você vai abrindo espaço na defesa, você vai ser goleado. É isso que a gente tem preocupação que não aconteça. Ô Claudinei, como é que você tem trabalhado, pelo menos agora para esse início de retorno, né, a questão psicológica dos atletas, nessa questão de sair da zona do rebaixamento, se vencer ainda não sai nessa rodada, mas para que essa ansiedade acabe não atrapalhando, né? A gente conversa bastante com o grupo, né? Nosso grupo é muito bom, tem jogadores experientes, né? Já passaram por situações como essa em outros clubes, em outros locais. O que a gente tem que passar para eles é que tenha tranquilidade, confiem no que eles estão fazendo, continuem trabalhando bastante, né? A gente tem que trabalhar muito, né? Com o trabalho as coisas vão acontecer, demora um pouquinho mais. A questão dos gols, que a gente marca poucos gols, só 10 gols em 19 jogos é muito pouco, né? Para qualquer campeonato, qualquer situação, né? Porque a Série A que a gente vai achar admissível só 10 gols. Só que se a gente ficar botando na cabeça do jogador, que pilhando muito ele acaba chegando na hora de fazer o gol, fica mais nervoso do que precisa. Então que eles façam as coisas com naturalidade, com tranquilidade. Está sendo tudo trabalhado, vocês têm visto, trabalhamos finalização, trabalhamos campo reduzido, trabalhamos coletivo ontem. Todas as situações de jogo a gente trabalhou. Que eles tenham tranquilidade para fazer as coisas, que não existe jogo de 6 pontos.
né? A gente fala, vale, jogo de 6 pontos pelo adversário, mas não é um jogo que você vai fazer, você vai sair da zona. A gente vai ter que ganhar do Vitória, vir aqui com São Paulo para tentar ganhar do São Paulo, ver se a gente vai sair da zona ainda. Se a gente tirar uma ansiedade que vai ganhar e vai sair logo, não vai acontecer. Como ano passado a gente chegou aqui, a gente ganhava e não estava no G4, ganhava e não estava no G4. Se a gente começasse a botar, não, temos que entrar logo no G4, não tinha como. Eu sempre falava isso para vocês. Enquanto a gente não tiver 2 pontos do G4 a 3, a gente não vai ter como entrar no G4. Não adianta a gente ficar pilhando o jogador hoje, a gente tem que escapar do rebaixamento já, não. A gente tem que estar fora da zona de rebaixamento na 38ª rodada, que é aí que define. Agora, quanto antes a gente sair de lá e conseguir manter uma boa pontuação, melhor. Então a gente tem que ir ponto a ponto, jogo a jogo, com paciência, para a gente poder sair dessa situação. A gente tem conversado com os jogadores e muitos deles têm apontado que um dos itens a ser melhorado no segundo turno é a bola na rede, né, Claudinei? Porque o time não consegue vencer se não tiver gol feito. Isso é uma questão que você tem procurado passar dia a dia. A gente viu hoje que você trabalhou bastante bola parada com os jogadores, justamente para evitar a bola aérea do Vitória e para, quem sabe, no ataque fazer esses gols de bola aérea também. O que eu acabei de comentar. A gente tem que, assim, se você fizer um exercício aí, se você colocar que todo jogo a gente tivesse feito um gol, nós temos uma pontuação muito mais interessante, né? Que a gente vai 19 gols marcados e 1 gol por jogo, o jogo que a gente perde de 1-0 teria empatado, 0-0 a gente teria ganho de 1-0, né? Então esse exercício eu faço às vezes, eu passo para os jogadores, a gente tem que fazer gol todo jogo, né? Procurar não tomar, lógico, nem todo jogo vai evitar e nem todo jogo vai fazer, mas se a gente conseguir todo jogo fazer pelo menos um gol, em cima dessa consistência defensiva que você citou, a chance de derrota é muito pequena, né? Você tem uma média aí de, normalmente, tirando esses jogos aí que foram excepcionais que a gente comentou, essas goleadas, a gente dificilmente tem uma média de 1 gol por jogo, né? Então, se você conseguir uma média de menos de 1 gol por jogo sofrido e conseguir fazer 1 gol todo jogo, a tua campanha vai ser boa, o que a gente fez na Série B ano passado, nada mais do que isso, né? Consistência, ir lá, faz um golzinho, não importa se é de falta, se é de pênalti, se a bola desviou e alguém entrou, tem que fazer o gol, tem que finalizar para fazer o gol, é isso que a gente cobra deles. Ô Claudinei, no início dessa semana saiu a informação de que após o jogo do Atlético Paranaense, você teria ligado para o presidente e entregado o cargo. O presidente não disse nem que sim, nem que não. Fez uma consulta aos líderes do grupo e eles entenderam que não era para aceitar, que era para dar sequência a esse seu trabalho. Depois o presidente retornou a ligação para você e dizendo para você não tomar nenhuma decisão de cabeça quente e continuar com o trabalho, porque o grupo queria a sua permanência. O que você pode falar sobre isso, Claudinei? Acho que é um assunto que está superado, né? A gente, ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa está vendo futebol, né? Às vezes conhecem o Claudinei aqui, do dia a dia, da gente conversar e tal. As pessoas acham que o Claudinei está se agarrando no emprego, o Claudinei tá jogando na retranca que não quer perder o emprego. Não, eu quero entregar resultado, né? A partir do momento que você começa a não entregar resultado, eu, na realidade, não conversei, não liguei para o presidente, está um pouco distorcido aí o que foi falado. Conversei com o Jocely antes de ir para a coletiva de imprensa, ele falou, não, vai para a coletiva, depois a gente conversa. Aí no hotel, depois do jantar, quando eu desci para ir para o ônibus para ir embora, os jogadores me chamaram, falaram, professor, não toma nenhuma atitude de cabeça quente, nós estamos contigo, né? Você não tem culpa de nada, a gente sabe que você está chateado, nós não fizemos o que a gente podia ter feito no jogo de hoje, né? Mas o que você pediu para fazer nós não conseguimos fazer, mas estamos fechados contigo, não toma nenhuma atitude impensada. No dia seguinte eu veio aqui, conversei com o presidente, tivemos uma conversa com o presidente, ele falou, não, o trabalho segue, né? A gente confia no teu trabalho, enfim. Eu simplesmente deixei à disposição do clube o que eu falo, o que é importante é que é melhor para o Avaí, né? Então nem sempre que é melhor para mim é o melhor para o Avaí, nem sempre que é melhor para o presidente é o melhor para o Avaí, o que é melhor para a imprensa é o melhor para o Avaí, o que é melhor para o torcedor é o melhor para o Avaí. Então simplesmente eu conversei com o Jocely nesse sentido, de deixá-los à vontade, se eles quisessem tomar alguma decisão, porque a gente entendia que foi um resultado realmente inesperado, um resultado, né, atípico, mas chato de você digerir, eu também não estava digerindo, e é lógico, de cabeça quente ali, você pode até tomar uma atitude impensada, mas conversei com o Jocely, que é uma pessoa que eu tenho todo o respeito, toda a consideração, e que hoje é um amigo que eu tenho no futebol. Conheci o Jocely há menos de 1 ano, mas a pessoa confio bastante. E ele falou, não, esfria a cabeça, vamos jantar, depois a gente conversa, vai para a coletiva, normal e tal. Então foi isso que aconteceu, nada mais do que isso. A gente teve essa conversa e até em cima da conversa que a gente teve, os jogadores virem me procurar e falar isso comigo, de, não, fica tranquilo que a gente vai reverter, que não tem nada a ver, mantenha a cabeça fria. A gente realmente fica chateado e a gente entende, o treinador... a cabeça nossa funciona assim, você se sente responsável por tudo, entendeu? Se o jogador escorrega e você toma um gol, você fala, devia ter falado para ele que tinha que ter usado o tipo de chuteira, né? Se o jogador bate no lateral errado e toma um contra-ataque, devia ter treinado lateral esse final de semana, essa última semana a gente não treinou arremesso lateral no ataque, toma um gol de escanteio, devia ter treinado 10 bolas paradas a mais. Tudo a gente chama pra gente a responsabilidade, mesmo sabendo que não é, né? Mas a nossa função como comandante às vezes é essa, você acaba somatizando tudo e já achando que é tudo responsabilidade sua. Então, acho que essa conversa com os jogadores foi muito legal, a atitude deles foi muito legal e a gente sente no dia a dia o ambiente que
é muito favorável, só que tem que ter resultado. Futebol, infelizmente, a gente vive de resultado, não vive de bom ambiente, não vive de competência, a gente vive de resultado. Agora, com esse apoio do grupo, mostra, te dá mais até tranquilidade, mostra que você realmente está no caminho certo com esse trabalho, esse apoio que o grupo está te dando? Pô, Jânio, então eu confio muito no que está sendo feito, cara. Assim, a gente sabe que comentários pós-jogo, né? Que nem vocês falam que eu não vejo, mas que vocês falam de rede social, tá falando isso, às vezes comentarista, que às vezes comenta em cima do resultado, né? Às vezes em cima da performance, muitas vezes em cima do resultado. A gente não pode agradar todo mundo, não vai agradar todo mundo, mas assim, o feedback que eu tenho de profissionais, né? Levi Coupe pós-jogo ali, o Abel depois do jogo do Fluminense, vocês viram a entrevista do Abel, Cuca depois do jogo do Palmeiras, amigos meus, treinadores, a gente tem um grupo de treinadores que assistem jogos nossos, pô, ligam depois do jogo, meu, o time de vocês vai sair, tá muito organizado, não tem como não sair. Né? O Levi Coupe falou para mim do jogo, o time de vocês não vai cair, cara, o time de vocês é bom. Quer dizer, você tem feedback de pessoas que vivem no meio do futebol, que são técnicos como você, positivo. O Levi Coupe não tem necessidade de eu vir me agradar. Eu conheci o Levi Coupe domingo antes do jogo, eu nunca tinha conversado com ele. Não tem nenhuma necessidade de me agradar. Então ele veio, me chamou e falou isso para mim. Então, quer dizer, você tem o respeito das pessoas que trabalham, né, que estão vendo o trabalho da sua equipe. Lógico que a gente tem que parar com essa oscilação que foi citada aqui pela Leca. Isso aí tem que acabar, a gente tem que manter um padrão, todo jogo naquele padrão, independente de não vamos ganhar todos os jogos, não vamos. Né? Mas se a gente conseguir aí, a cada 4 jogos fazer 7 pontos, são 28 pontos, ainda sobram 7 grupos de 4 jogos, né? Até o Simeão está comentando comigo que fez essa conta, né? São 19 jogos, né? A gente tem 7 grupos de 4 jogos, né? São são 19 jogos, né? São 4 grupos de 4 jogos. Se a gente fizer 7 em cada grupo de 4, a gente faz 28 pontos. Ainda sobram 3 jogos para a gente tentar alguma coisa a mais na competição, já livre do rebaixamento. Então é isso que a gente tem que buscar, começar a botar mini objetivos na competição. Lógico que é jogo a jogo, mas, ó, gente, vamos fazer esses 4 primeiros jogos, vamos fazer 7 pontos, vamos. Bom, pontuamos. Saímos da zona, saímos mais 4 jogos, vamos fazer mais 7. Pô, no último a gente fez 9, já estamos com uma gordura. Mas vamos tentar fazer mais 9. É isso que a gente tem que procurar, motivando os jogadores jogo a jogo, procurar agrupar isso aí, fazer essa pontuação necessária. Quem sabe, hoje a gente está preocupado com o rebaixamento, daqui a pouco a gente vai estar lamentando uma não classificação para a Sul-Americana. Né? A gente não sabe como é que vai ser o decorrer da segunda turno. Obrigada. Obrigado.